Olá, eu sou Luiz Fernando, voluntário da Casa Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, que fica no município de Vinhedo, em São Paulo, e esse é o Gotas Fraternas. Hoje nós vamos tratar da lição de número 48 do livro Jesus no Lar, que é de autoria do espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. A lição de número 48 tem como título O Proveito Comum. Eu já adianto que essa lição trata da indignação que por vezes ocorre quando se observa que as lições de Jesus acabam sendo utilizadas para proveito pessoal, para se obter alguma vantagem material. Como em outras lições do livro Jesus no Lar, essa também ocorre na casa de Simão Pedro, numa oportunidade em que Jesus está junto com os seus apóstolos e, mais uma vez, Jesus aproveita alguns comentários que estão sendo feitos pelos apóstolos para trazer uma lição, não apenas para os apóstolos, para aquelas pessoas que estavam fisicamente naquele dia junto com Jesus, mas para todos nós, como espíritos eternos, somos igualmente privilegiados, né, de ter acesso a essa lição. Então, é importante que a gente sempre lembre isso, que as lições de Jesus são imperecíveis. Elas servem para nós em todas as épocas da humanidade. Nessa oportunidade, os apóstolos estavam tratando dessas pessoas que obtêm vantagem. E na época, acho que é até bem fácil da gente imaginar isso, Jesus, quando fazia suas pregações, quando fazia suas curas, os milagres, naturalmente ele era sempre envolto ali por uma multidão. Muitas pessoas se aglomeravam ao redor de Jesus para ouvi-lo, para ver os seus milagres. E isso atraía também comerciantes, pessoas que queriam obter vantagem material com a presença da população ali ao redor de Jesus. Então, inclusive, a lição trata especificamente de dois casos. O primeiro de um vendedor de vinhos, que se aproveita ali daquela situação para fazer seu comércio. E fala também aqui de carroceiros, de pessoas que transportavam, né, outras pessoas ali, o Uber da época, e de que esses carroceiros, como não é de se estranhar, inclusive faziam propaganda das ações de Jesus para doentes, para pessoas que vinham de longe e que eles sabiam que iam ter interesse de chegar próximo a Jesus. E como os próprios apóstolos falam aqui na lição, que esses carroceiros não faziam isso com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos. Então, de alguma forma, é até fácil a gente enxergar, ter essa mesma visão que os apóstolos tiveram ali enquanto faziam esses comentários. Porque, num primeiro momento, olhando essa situação, a gente pode dizer que, no mínimo, é um grande desperdício a gente ter acesso a essas lições imortais, né, de Jesus, e não utilizá-las para o nosso crescimento pessoal, mas sim aproveitá-las ali para ter alguma vantagem transitória, alguma vantagem material, financeira, né? Então, pensando, inclusive, que essa vida, enquanto encarnados, é apenas um piscar de olhos em relação a toda a nossa vida, nossa jornada espiritual como espíritos eternos. Então, é uma troca que não vale a pena, né? A gente está desperdiçando um grande momento ali de aprendizado para o nosso crescimento em troca de alguma pequena vantagem extremamente passageira. Tem uma citação de Paulo que até nos faz, ela ilustra muito bem isso, que Paulo fala aos Filipenses, né, em uma de suas epístolas, em uma das suas cartas. Ele fala o seguinte, vou até ler aqui:
porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então Paulo aqui está nos trazendo que todos nós temos uma tendência a buscar aquilo que vai nos trazer vantagem pessoal e não aquilo que é o mais importante, que é a construção do reino de Deus em nosso coração. Bom, Jesus aproveita então esses comentários e inicia uma alegoria que vai nos trazer a lição. E aqui eu vou ler a história que Jesus traz. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. Então, era um mestre que tinha um discípulo que, da mesma forma que os apóstolos de Jesus, ficava indignado com a forma como as pessoas lidam, né, até hoje, como nós lidamos, muitas vezes, com as lições celestes, né? Em vez de aproveitarmos as lições, por vezes queremos ter vantagens apenas, vantagens materiais. Aí o mestre ouvia o discípulo e guardava silêncio, ficava quieto. Até que um dia, numa linda manhã, depois de uma grande tempestade, o mestre convida o discípulo para passear. Nesse passeio, logo depois da chuva, eles observam, logo à frente deles, uma faixa de pântano. E observando esse pântano, eles veem o quanto que a água da chuva, que havia passado há poucos minutos, corria para esse pântano, para esse charco. E o mestre fala o seguinte: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz o imundo caldo. Mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Então aqui Jesus começa a falar, a gente já começa a perceber que tem um outro ponto de vista. Existe uma forma de se enxergar tudo isso e de se perceber a validade que tudo tem, né? Até me lembro aquela frase popular, né? Deus colhe até onde não planta. Então, nós mesmos, né? Aqui eles falam dos batráquios, dos sapos, que para eles poderem viver, para terem condições de vida ali naquele pântano, eles precisavam dessa água que vinha e que virava ali junto com a sujeira local, com o barro, com a lama, virava ali um caldo. Mas se não fosse a água que vinha da chuva, que vinha dos céus, esses sapos provavelmente nem iam ter condição de viver ali. E será que não somos nós assim também, né? Será que a todo momento nós não estamos sendo agraciados, beneficiados com uma chuva de luzes divinas? E se não fossem essas luzes, que às vezes a gente nem dá atenção, né? Quanto dessas luzes não passam batido por nós, a gente não percebe a lição que está chegando para a gente. Mas se não fosse aquelas poucas gotas que nós conseguimos assimilar, será que nós teríamos condição também de existir e de qual que era a perspectiva do nosso crescimento, qual que era a perspectiva de como que nós íamos lidar com esse lodo onde nós vivemos, né, no plano físico, que nós estamos envolvidos, imersos aqui na Terra, né, em questões que por vezes chegam para a gente e nos machucam, e o quanto que nós também, pela nossa postura nesse plano físico, às vezes machucamos aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E se não fossem essas poucas orientações que nós conseguimos trazer para a nossa vida, será que nós teríamos condição realmente de estarmos buscando um momento mais leve, mais feliz, uma reorganização energética em nós mesmos, né?
para a gente melhorar a nossa vibração, podermos seguir em frente de maneira mais leve. Então, da mesma forma que os sapos precisavam da água pura da chuva, para que mesmo molhando ali aquele charco, eles pudessem ter melhores condições, nós também, da mesma forma, precisamos para a nossa vida, né? Dali alguns passos, eles encontram uma área cheia de terra ressecada, dura, mas que naquele momento estava recebendo aquela água que tinha descido, né, dos céus por meio da tempestade. E aí o mestre, mais uma vez, aproveita e faz o comentário. Aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria desse chão estéril se a água divina não o visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Será que não somos nós, né, assim, a terra dura? Será que nós não temos ainda muita dificuldade de assimilar essa água divina que chega para a gente? Mas que essa água divina chegando ali e umedecendo um pouquinho a nossa forma de enxergar, a nossa forma de viver, não nos permite, vez ou outra, ainda que de maneira muito imperfeita como ainda somos, florescer, ainda que sejam, como ele fala aqui, lírios rústicos, né? Será que de vez em quando nós não conseguimos produzir já algumas pequenas flores, ainda que de uma maneira bem rústica? Então, o mestre mais uma vez mostra, né, o quanto que, mesmo em circunstâncias que essa água, esse manancial de luz não é totalmente bem aproveitado da maneira mais adequada, ainda assim ele está gerando transformações nas vidas de inúmeras almas, inúmeros espíritos como nós, que ainda estão em processo de evolução. Continuando aqui, né? Eles continuam andando e de repente se deparam com algumas árvores sem folhas, eles falam, árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nessas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente morreriam. E em breve até as suas próprias raízes também morreriam. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Quer dizer, talvez nós também consigamos, ainda que extremamente imperfeitos, garantir que outros venham a se beneficiar da nossa convivência, né? Esses passarinhos aí que são aqueles com quem nós temos contato, que temos uma vida em comum, por vezes, né, o pouco que nós já temos de conhecimento da verdade, né, do caminho reto, do caminho trilhado por Jesus, o pouco que nós façamos, talvez estimule outras vidas, né, outros irmãos de jornada a também buscarem algo melhor, né? Então, são os passarinhos que se beneficiam daquelas árvores que, ainda que imperfeitas, conseguem já ter algumas poucas ramagens. Dali a pouco, continuando esse passeio, eles se deparam com pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente iriçado pela claridade solar. E o mestre fala mais uma vez: aqui as pétalas puras conservam o dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Quer dizer, aqui
é onde nós queremos chegar, né? Onde nós buscamos atingir esse patamar, esse estágio, que são aquela pessoa melhor, o nosso eu do futuro. Nós seremos assim, eu tenho certeza, todos nós, né, seremos assim. Em algum momento nós seremos esse pessegueiro em flor, uma pessoa melhor, que consegue aproveitar com extrema fidelidade, acho que é assim que escreveu, com absoluta fidelidade o dom celeste. Né? Nós ainda desperdiçamos muito, muito, mas nós, com o nosso esforço, com o estudo e principalmente com a prática, com o nosso treinamento em fazer o bem, em amar ao próximo, em aproveitar as boas lições que a vida nos traz a todo instante, um dia seremos esse pessegueiro em flor, essa pessoa melhor. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, o mestre falou ao discípulo. Então, a última fala agora do mestre. Jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel. O pior se mostra menos mal. O imperfeito melhora. O infortunado encontra alívio e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Então, o quanto, né, que todos nós ainda não agimos um pouco como vendedor de vinhos, como carroceiro, o quanto que às vezes nós deixamos passar a lição principal, o melhor aproveitamento dela, justamente para a gente atender algumas questões da vida comum, dessa vida transitória, dos nossos caprichos pessoais, o quanto que mesmo quando nós buscamos fazer o bem, quando nós utilizamos às vezes as palavras de Jesus, o quanto que nós, às vezes por meio de tentar trazer algo do Evangelho, ainda assim nós trazemos de capricho pessoal, de ego, de vaidade, de inveja, de ciúmes, né, naquilo que a gente está tentando passar para frente. Mas de qualquer forma, né, fica a lição, né? Temos que nos empenhar sim em buscar o melhor aproveitamento daquilo que Jesus nos traz, a espiritualidade nos traz, mas não devemos julgar aquele irmão pela forma como ele está assimilando hoje a lição de Jesus. Estamos todos num caminho evolutivo, estamos todos num mundo ainda em evolução. Então, cada um de nós, dentro do seu nível, consegue receber essas luzes, essas orientações que Jesus nos trouxe por meio da sua vida, enquanto encarnado há 2000 anos, e cada um de nós vai se responsabilizar pela forma que utiliza, mas estejamos certos que todos, de alguma forma, conseguimos aproveitar, que existe um proveito comum, como diz o título, né, da lição, de todas as lições que Jesus e a espiritualidade nos trazem a todo momento. Então, que todos nós consigamos seguir o nosso caminho, aproveitando da melhor maneira as lições de Jesus, e que nós consigamos ser úteis e aproveitar para repassar, retransmitir, principalmente com as nossas atitudes, aquelas lições de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado. Fiquem com Deus.